Então, gente, muito boa tarde. Meu nome é Leonardo Marques de Abreu. Então, tive a sorte de entrar esse semestre, esse ano, para o programa de Ecologia e Conservação da Biodiversidade e entrar bem quando começou a pandemia, né? Então, acho que eu fui para a UESC muitas poucas vezes. Alguns rostos eu conheço, são mais familiares, alguns outras pessoas não são tão familiar, mas que pretendo conhecê-los ao longo do meu mestrado. Então, só para dar uma introduçãozinha, assim, da onde que eu pensei nesse projeto, né? Esse já é um projeto totalmente diferente do que eu tinha pensado quando eu escrevi para a seleção do programa. Eu tinha escrevido para ver a partição de lixo acústico lá na Serra Bonita, mas quando eu fui parar para pensar mesmo, eu sinceramente não conheço, nunca tive contato com a Mata Atlântica, muito menos com as espécies existentes da Mata Atlântica, então para mim ia ser muito difícil desenvolver um trabalho com comunidades numa área que eu não conheço, né? E então pouco tempo no mestrado. E aí eu conheci essa espécie, a Phyllodytes luteolus, essa espécie de perereca de bromélia, que eu nunca tinha visto na vida, ouvi falar a primeira vez pelo Mirko no congresso do ano passado, e aí surgiu o interesse de eu trabalhar com ela. Então eu tive a ideia, perguntei para o Mirko se era viável fazer um trabalho desse aspecto e escrevi, mandei para ele, estamos caminhando juntos aí pela frente. Então, o impacto, o título do meu trabalho é Efeitos dos ruídos de coespecíficos de indivíduos da mesma espécie e antrópicos sobre as propriedades do canto de anúncio de Phyllodytes luteolus. Então, um conceito de ruído qualquer condição ambiental que interfere na transmissão dos sinais acústicos e detecção desses sinais. Então, em um ambiente, qualquer lugar que a gente esteja, a gente pode ter a interferência desses três tipos de ruído. Ruído antrópico pode ser barulho de estradas, de mineradoras, barulhos de tráfego de veículos dentro de cidades, maquinários. Ruído biótico pode ser tanto de barulhos de indivíduos de uma mesma espécie e espécies diferentes, pode ser de grupos diferentes também. E ruído abiótico, que pode ser barulho de vento, marés, folhas de árvores chacoalhando. Então, todos esses barulhos eles podem interferir, né, na eficácia biológica de um indivíduo de uma determinada população. O que é essa eficácia biológica? Esse também tem esse termo pode ser sinônimo também de fitness, que é a capacidade de um indivíduo, né, conseguir ter uma capacidade maior de reproduzir comparado com outros indivíduos de uma mesma espécie. Então, o ruído biótico, né, nesse trabalho, a gente vai ver, a gente está considerando indivíduos coespecíficos, indivíduos de uma mesma espécie, uma determinada população, de um determinado local aqui da região da Mata Atlântica do Sul da Bahia. Então, os ruídos antrópicos, né, eles têm baixas frequências, eles têm som mais graves e sons com alta amplitude, com alto volume. Então, essas frequências elas podem variar de 0 a por volta de 5 kHz. Então, esses sons produzidos por esses tipos de barulhos antrópicos, né, eles podem ter um alto potencial de mascarar, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai inibir o som de alguma espécie que está no meio. Então, o mascaramento é a quantidade ou o processo pelo qual o limiar de detecção de um som é aumentado pela presença de outros sons. Então, o objetivo desse trabalho é testar os efeitos causados por fontes de ruídos bióticos e ruídos antrópicos sobre a plasticidade dos parâmetros acústicos do canto de anúncio de Phyllodytes luteolus. Então, para isso, a gente desenvolveu 3 perguntas, né? Então, existe diferença entre o comportamento acústico de populações de Phyllodytes luteolus expostas a ruídos antrópicos de rodovias e de áreas naturais? A presença de machos nos coros, elas exercem uma influência sobre o comportamento acústico de indivíduos de Phyllodytes luteolus?
E o último, né, existe um efeito adicional dos ruídos antrópicos, né, de rodovias e a presença de coros sobre o comportamento acústico de Philodictis luteolus. Então, a gente tem duas hipóteses. Então, as populações que elas estão expostas aos esses ruídos de rodovia, antrópicos, elas vão alterar suas frequências dos seus cantos para diminuir ou evitar, né, essa sobreposição com as frequências geradas pelo tráfego de veículos nas rodovias. E as populações que estão expostas a ruídos de bióticos, né, elas irão alterar os parâmetros temporais dos seus cantos para evitar ou diminuir a sobreposição com cantos de indivíduos de cor específicos. Então, elas podem alterar algum parâmetro temporal, cantar, emitir uma duração de um canto maior do que um outro macho. Então, os nossos materiais médios. Então, a espécie alba é a Philodictis luteolus. Não vou ficar focando, acho que esse pessoal conhece bem, né, esse grupo. Ela é bromelígena, então ela aloca recursos para reprodução ao longo do ano. Ela tem um canto com uma série de notas, um canto pulsado, né, emitindo várias notas, com frequências que pode variar de 2 a 4 kHz. Então, a nossa área de estudo vai ser aqui nessa rodovia, na Bahia 001, que é aqui a do Parque de Olivença, né, que liga Ilhéus até Una, né? Então, até o Acuípe, né? Até lá vai ter uma extensão de 54 quilômetros. E as populações que vão estar em condições naturais, né, a gente vai amostrar essas populações com uma distância mínima de 400 metros, né, da rodovia. Essa distância é para evitar que as populações de áreas naturais estejam expostas a esse tipo de ruído. Então, o nosso delineamento, a gente vai começar as amostragens das 7 até a meia-noite, porque é onde ocorre o pico de atividade, né? Desculpa, a gente falei 400 ali, mas é 250 metros, né? Então, eu errei. Então, diante disso, então a gente vai ter duas categorias, né, que são os ruídos de cor específicos, né, que a gente vai ver se o indivíduo vai estar em contato com coros e sem coros, né? A gente vai considerar que ele está em contato com coros quando tiver mais que 4 indivíduos num raio de 3 metros, né? Então, um indivíduo vai estar cantando, a gente vai estar gravando ele. Então, dentro desse raio de 3 metros, se tiver mais que 4 indivíduos, a gente vai estar considerando que ele está em situação de coros. E também a gente vai ter o ruído de rodovia, que são as populações que vão estar do lado dessas rodovias, né? Então, dentro dessas duas categorias, a gente vai ter essas duas situações, né? Então, ao todo, vai ter 4 variáveis, digamos assim. Então, a gente vai ter também que marcar, né, registrar a intensidade desses ruídos. Então, a cada 20 segundos, né, iremos olhar no decibelímetro e marcar o valor mais alto, né? E aí durante 5 minutos. Então, com todos esses valores dos decibéis, né, do ruído, nós vamos fazer uma média. E as análises bioacústicas vai ser os parâmetros temporais. A gente vai registrar a duração do canto, o número de notas por canto, o número de pulsos por cada canto, o número de pulsos por nota, a duração entre essas notas, a amplitude, que é uma medida da intensidade, do volume do som, do canto, o intervalo entre cada canto, a taxa, o tanto de cantos que o indivíduo vai cantar em 1 minuto e a intensidade desses cantos que ele vai estar emitindo. E os parâmetros espectrais, né, que é a frequência dominante, a frequência mínima, a frequência máxima. Então, cada macho a gente vai gravar por 3 minutos. Então, a gente vai usar um gravador Marantz com microfone direcional Sennheiser. As análises vão ser no software Raven. Então, os indivíduos eles vão ser marcados através de tags para evitar que eles serem regravados. Além disso, a gente vai registrar o tamanho dele, o tamanho e o peso desses indivíduos que foram gravados, a temperatura e a umidade, e a abundância e a distância do macho mais próximo. Essas variáveis aqui são meio que para controlar, né, alguns efeitos que
fatores externos podem estar influenciando no comportamento acústico deles. Então, as análises estatísticas que a gente vai usar é fazer uma média, um desvio padrão, os valores máximos e mínimos para cada parâmetro acústico. Então, a gente vai fazer uma regressão linear múltipla, onde as variáveis bióticas, peso e tamanho do corpo, e distância do macho mais próximo, né, e a biótica da temperatura e umidade, a gente vai correlacionar essas variáveis com cada parâmetro acústico, né, por exemplo, ver se a temperatura tem alguma relação com a frequência dominante, por exemplo, ou o tamanho do corpo com a frequência dominante. Fazer uma PCA para a gente observar em 2 eixos qual variável está influenciando, tem uma maior importância, né, está levando uma maior variação entre essas situações que a gente tem, e uma nova em blocos, né, que é para ver se existe uma diferença ou um efeito aditivo dos parâmetros acústicos entre essas categorias e as situações. Então, o trabalho, né, o carro-chefe assim, que a gente pensou foi esse, né? Então, por isso que eu apresentei só esse, mas eu pretendo ainda, quando estiver desenvolvendo os campos, conseguir realizar algum playback, né, para ver a resposta de imediata desses machos dessas situações de ruído, né, que a gente vai produzir para eles, né? E também, se possível, né, também fazer, se tiver dados também, começar a fazer algum de história natural, justamente relacionar essas variáveis com os parâmetros acústicos da espécie. Então, foi rápido, gente. Então, acho que fica isso mesmo. Então, aguardo as considerações de vocês, né? Eu que não conheço muito a área aqui, então, qualquer sugestão é sempre bem-vindo, né? Então, é isso.